Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. Nosso assunto hoje é o acidente vascular cerebral, o problema de saúde que mais mata os brasileiros e sobre o qual, segundo uma recente pesquisa científica, a maior parte da população diz ter pouca ou nenhuma informação. E para conversar conosco, convidamos o médico Carlos Pedra, cardiologista do HCOR, do Instituto Dante Pazzanese e do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa noite, doutor. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por sua presença. Doutor, o técnico de futebol Ricardo Gomes sofreu um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Mas não é o único tipo, tem o isquêmico também. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente a diferença. Essa é uma diferença importante, né? O AVC, o acidente vascular cerebral hemorrágico, decorre de uma ruptura do vaso. Então, há sangue dentro da cavidade craniana. O AVC isquêmico, é secundário a uma obstrução de um vaso de dentro do crânio, né, que causa uma morte cerebral distal, né, a obstrução. Depois desse coágulo, depois desse trombo, um coágulo, né? É um trombo, um êmbolo, pode ser de diversas causas. Pode ser de gordura, né? Pode ser de gordura também, pode ser de um coágulo que vem do coração também, é uma das causas mais frequentes. E aí os sintomas se dão pela falta de oxigenação do cérebro, seja qual for o tipo. Isso, uma falta de perfusão. Então a pessoa tem, né, uma constelação de sintomatologia. Então, o paciente pode perder consciência, no caso, perder movimento de um dos lados do corpo, ou casos graves que podem ser fatais, né? O paciente pode ter um pequeno AVC sem se dar conta de que teve? Pode, isso é comum, às vezes ocorre parecido até com uma crise de enxaqueca, ou, enfim, uma infinidade de manifestações clínicas. Uma dor de cabeça pode ser uma dor de cabeça também, né? Claro, uma dor de cabeça persistente, acompanhada de alterações visuais ou alterações motoras, de formigamento, déficit de motor mesmo, né? A pessoa não consegue segurar direito alguma coisa. Então, isso deve levar a pessoa a procurar um serviço médico. E as causas, doutor, ou pelo menos os fatores que concorrem aí para que aconteça um ou outro tipo de acidente vascular cerebral? Existem diversas causas, né? Melhor que falar de causa, a gente falaria de fatores de risco. Né? Então, pessoas de maior idade, pessoas que têm hipertensão arterial, pessoas que têm antecedentes familiares de doença vascular na família, como infarto do miocárdio, AVC, doença vascular periférica, o diabetes é um fator de risco, né? Pessoas que têm doenças vasculares periféricas também, mulher é também um fator de risco para AVC, medicações, mas acho que essas seriam as principais. Para o isquêmico, a questão do trombo é muito importante. Para o hemorrágico, a pressão alta, né? Quanto mais pressão nesses vasos, maior a chance desse sangue extravasar. Agora, para o isquêmico, é a questão do trombo, ou do coágulo em circulação, ou da bolinha de gordura. E o coração tem uma participação nisso. Eu queria que o senhor dissesse por que as arritmias cardíacas podem predispor o paciente a um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. Esse é um ponto importante, Silvia. Esses trombos podem se deslocar desde a aorta, né, que é o maior vaso do organismo, até de vasos aqui na região do pescoço, ou mesmo de dentro do coração. Né? Os coágulos que se desprendem de dentro do coração, eles geralmente estão associados a um tipo de uma arritmia, ou seja, que o coração não bate direito. Normalmente a câmara superior do coração bate um pouquinho antes do que a câmara inferior, os átrios batem um pouquinho antes do que os ventrículos. Muitas vezes esses átrios se encontram num batimento desordenado, como se fosse uma tremulação, uma bandeira tremulando, né? Isso se chama fibrilação atrial. E nessa condição há uma maior probabilidade de formação de coágulos dentro do átrio, num local específico que parece um dedo de uma luva, que seria isso aqui, como se fosse uma orelhinha dentro, assim que sai do átrio. E nessa região forma um coágulo, e esse coágulo pode se desprender e ir para a cabeça. Isso é mais frequente, quanto maior a idade, a fibrilação atrial em pessoas acima de 60 anos acomete até 5% da população. E como é que se trata, doutor? Antes era só o anticoagulante, né? E agora o HCOR está usando uma nova tecnologia. São duas coisas diferentes, né? Você tem que prevenir o AVC tomando anticoagulante, mas muitas vezes esses pacientes têm contraindicações para tomar anticoagulante, né? Ou têm predisposições para hemorragia.
E nessas situações, ou, às vezes é muito difícil você anticoagular uma pessoa, né? Você tem que fazer monitoração do sangue e muitas vezes você simplesmente não consegue. Então, nesses pacientes que você ou não consegue ou tem contraindicação, a gente tem oferecido um novo tipo de procedimento cirúrgico, que é feito por cateterismo, pela virilha. Nós entramos dentro do coração, nós entramos nessa estrutura que parece um dedo de luva, se vocês puderem focar aqui, e nós colocamos um tipo de uma rolha que serve para tapar literalmente essa estrutura. Isso vai dentro de um catéter, essa é uma prótese, né, de nitinol, de níquel e titânio, você entra com o catéter dentro do coração dessa estrutura e você simplesmente E aí o sangue não turbilhona coloca. mais aí Não, dentro. você tapa essa estrutura literalmente, então fica como uma rolha e uma vez você colocado essa estrutura, você, vamos dizer, desatarracha esse cabo, isso aqui sai desse cabo e fica lá para sempre. Isso sofre uma cobertura de uma pele interna e isso fica tapado e diminui o risco do acidente vascular cerebral. Uma boa perspectiva para os pacientes. Aqui. É uma boa perspectiva, sem dúvida. Obrigada, doutor. Já Muito foram obrigado. 20 casos, o senhor me disse, aqui né? no Brasil nós fizemos em torno de 20 casos. Então, uma inovação aí. Uma inovação, sem uma dúvida. chance de melhor sem dúvida. recuperação. Obrigada, doutor. Obrigado, uma boa noite obrigado pro pela senhor. oportunidade.